Olá, pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui para mais uma live, rumo àquela grande vitória que vai ser a sua aprovação no Enem de 2026, né? Já estou vendo o pessoal aqui participando, todo mundo entrando aqui ao lado. Queria ouvir esse boa tarde, ler aqui as percepções de todo mundo, né? Alguém está dizendo, a Lilith está dizendo ali, eu também estou estudando para o Enem. Aí o Hudson perguntou ali qual curso vocês querem. Muitas perguntas aqui do lado, é muita gente falando. Olha, já tem gente ali que vai fazer design digital. Só o curso bom, né, Hudson? Tô vendo aqui, o pessoal é top, viu? O pessoal está se preparando para valer. A gente tem a Suzy aí falando que está fazendo recursos humanos. O Henrique Otaco está dizendo: sou artista, quero monetizar meu hobby, por isso vou estudar design. Cara, que definição legal, né? Eu achei muito bom vendo o que você está colocando aí. Olha aí, opa, professor, opa, pessoal, estou adorando a conversa. Já entrei assim no meio da conversa da tarde. Daqui a pouco eu boto meu café aqui do lado e a gente vai seguindo nesta tarde de aprendizagem, né? Muito feliz aqui vendo todo mundo, o pessoal que estava na semana passada. Vamos falando aí para a gente saber como é que está nessa situação Brasil, quem é de qual lugar, né? A Suzy, por exemplo, está dizendo ali, continue estudando que vocês vão passar, né? Está dando uma dica para o pessoal. Então, eu queria saber de onde vocês são, gente. Quais escolas, quais municípios, quem é de fora, quem é daqui do Ceará. Como é que está essa situação aí, né? Hoje a gente vai trabalhar uma temática muito boa, que é a temática vinculada ao lazer, né? E aí o pessoal está dizendo ali, ó, a Suzy colocando para o pessoal continuar estudando. O Hudson está super empolgado ali, colocou, sou doido para fazer. Ele colocou aqui uma biomedicina, né? Na verdade, eu estou lembrando do Leonardo da Vinci, né? Que é um artista que sempre utilizava o corpo humano como mote, viu, Hudson? Então, Da Vinci ele conseguiu, a partir do momento que ele vasculhou o corpo humano, ele conseguiu criar toda uma atmosfera, né? Eu costumo dizer, de renovação na arte, né? Renascentista. Então, ali, Emanuel falando, boa tarde. Olha aí, o Emanuel fala de Natal, viu, gente? Um abraço aí para os natalenses, né? O pessoal de Natal. Gosto muito da cidade de vocês. Forte, a Casa do Câmara Cascudo. São espaços, na verdade, que são aconchego, né? Sempre que a gente chega em Natal. O Henrique é daqui do Ceará. A gente tem a Juliana, que vai tentar direito. Nós temos a Karen, que é do Piauí. Vamos descendo aqui vendo mais gente, né? Ó. A gente tem a Ana, né, que diz que já passou em farmácia no segundo ano. Ela é de Tocantins, né? E em fisioterapia no terceiro na Estadual da Paraíba. Mas ela quer medicina mesmo, então ela está na luta. A gente tem a Ludmila, né, que está aparecendo ali, que é de Russas. Muita gente do Ceará e do Brasil como um todo, né? Nós temos o Paulo, né, que está dizendo, pegando o nome do filme, ainda estou aqui. Paulo, seja bem-vindo sempre, né? Você é uma das pessoas que disse que estava se renovando, né, quanto aos estudos. E aí, gente, nós vamos aqui dentro desse processo desta tarde, trazendo alguns pontos que eu considero muito importantes. A gente vai trabalhar principalmente com o quê? Nós vamos trabalhar com a competência 3. A competência 3, ela trabalha com a linguagem corporal. Ela traz a ideia de que a linguagem corporal, ela é relevante para a vida, ela é integradora social e ela forma a identidade. Quem vai fazer a prova já tem que botar na cabeça que uma das coisas essenciais é o uso do termo identidade. Identidade serve na competência 3, identidade serve também para o ambiente artístico, principalmente quando a gente vai falar, né, da arte brasileira como um todo, e identidade serve para competência 8, quando você vai trabalhar com identidade linguística. Então, na hora que você trabalha com essa perspectiva, a gente tem uma visão integradora da identidade. Então, é uma visão que casa corpo, língua e a produção intelectual e artística desse sujeito. Então, toda vida que a gente pensa identidade, a gente
pensa de uma forma plural. E aonde é que essa identidade, muitas vezes, ou a partir de que ela se materializa? Ela vai se materializar a partir do corpo. O corpo é esse ponto, né? É essa grande antena que nos dá a dimensão do que somos e, ao mesmo tempo, revela a multiplicidade de sentidos que é o nosso estar no mundo. E aí, quando a gente pega a habilidade 11, que é a habilidade tema, tá certo, pessoal? Da aula de hoje, a gente vai vendo que a habilidade 11, ela diz: reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social. A perspectiva de interação é a perspectiva de integração social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Ou seja, vamos supor que alguém tenha perdido uma perna no acidente, mas essa pessoa era dançarina de tango. Então a gente vai ver que ocorrerá uma adaptação, porque aquela pessoa vai querer voltar a dançar, vai querer voltar a manifestar o seu apreço pelaquela arte. Então, quando a gente pensa nas alternativas de adaptação para diferentes indivíduos, a gente pode estar falando de uma prótese, que pode ser transformadora e muda muito a maneira, tá entendendo? Como a pessoa se coloca no mundo. E muda a relação dela, não só com o corpo, mas com tudo aquilo que está ao redor dela. E aí, gente, nós vamos para o objeto de conhecimento da nossa aula. Quando chegamos ao objeto do conhecimento, nós temos estudo das práticas corporais, a linguagem corporal como integradora social e formadora de identidade. Isso aí é a base. Vocês estão vendo que o Enem casa sempre com a palavra identidade. Então, do começo ao fim, vocês vão ouvir o termo identidade. Isso daí é uma marca que a gente tem, pessoal, de algumas competências. E eu vou dar um toque para vocês, ó. Quem vai resolver a prova já sabe que identidade é uma marca que aparece muitas vezes até como gabarito. Então, fica atento. Quando você tem uma alternativa que trabalha com o termo identidade, você já vai dar aquela olhada e dizer, isso aqui pode estar me levando ao gabarito da prova. Beleza? E aí a gente vai observando, pessoal, que aqui a gente está discutindo qual é o nosso objeto de conhecimento. Possibilidades de vivência crítica e emancipada do lazer. Quando a gente fala em lazer, é tudo aquilo que se faz no momento de ócio, quando a gente não tem, né, naquele momento, entrega a algo que é remunerado, mas a algo que te deixa bem, porque todos nós, numa rotina muito intensa, na correria, a gente tem que dar uma parada. Em algum momento a gente tem que fazer o quê? Botar um pé no freio e de repente parar. Esse parar ele é fundamental. Por quê? Porque quando você para, passa para quem está ali à tua frente, quando olha para você, uma ideia de leveza. E essa leveza, ela é dada através do lazer. Só que o lazer ele é muito múltiplo, né? Não é aquela visão mercadológica que as pessoas costumam dizer. O meu momento de lazer é ficar, né, fazendo isso. Tem gente que diz que o lazer é o trabalho. Não, lazer não é trabalho. O seu lazer deve ser algo que tire de você a condição desse corpo estar em pleno funcionamento e passar seu momento de descanso, um momento em que você consiga, na verdade, respirar com mais integridade. E aí, gente, nós chegamos justamente no ponto que eu considero muito relevante. Nós estamos aqui na página que diz: a vivência crítica e emancipada do lazer envolve o uso do tempo livre para atividades prazerosas, educativas e autônomas, todas elas libertas dessa lógica de produção-consumo, promovendo o desenvolvimento social, pessoal e político desse indivíduo, né? Então, quando você faz aquela caminhada e depois você para embaixo daquela árvore, você está vivendo um momento de lazer. Você está simplesmente, naquele momento, curtindo de maneira criativa e até valorizando muitas vezes a cultura local, quando você se dá ao luxo de suspender a realidade. E ao suspender a realidade, você consegue parar e muitas vezes voltar para si. Por isso que é tão importante nos espaços públicos a presença de praças, de areninhas, de parques, né? A gente percebe que em alguns estados as pessoas têm um costume muito grande de ir aos parques. Então, quando eu falo em parque, eu estou falando principalmente parque ecológico.
Então as pessoas vão ao parque ecológico, elas curtem aquela tarde, elas passam a ter aquela integração, e isso é algo extremamente positivo. Então, quando a gente pensa em lazer, a gente está pensando em algo muito global. E aí chegamos numa questão, mais uma vez, galera, quem está aí do outro lado já vai lembrando de cara, né? Foi que a gente trabalhou. A gente diz que quando você vai discutir uma questão de Enem, a primeira coisa, vamos ver se o pessoal está atento mesmo. O que é que a gente faz, hein, pessoal? Vamos botar aí no chat, ó. O que é que a gente faz toda vida que a gente vai, tá certo? Olha o que é que eu estou perguntando, ó. Toda vida que a gente vai resolver uma questão de Enem, o que é que a gente faz? Vamos lá? A Gisele estava botando ali, ó, estava com saudades do Senhor. Muito bom, Gisele. Né? Olha aí, ó, Gabriel colocou ali, segundo ano estudando com vocês, viu? Sou do Rio de Janeiro. Obrigado, viu, Gabriel? Alguém aqui já fez o Enem uma ou mais vezes? Muita gente, viu? Olha aí, gostei, ó. Eu acho que é Pezin, né? Colocou ali, ó. Lê o comando primeiro. Essa é a primeira coisa. E vamos trabalhar com um termo novo, tá certo? Vamos trabalhar com um termo que eu gosto muito, que é enunciado, viu, pessoal? Não vamos trabalhar com comando, parece uma disciplina militarista, quando a gente trabalha com o termo comando. A gente vai trabalhar com a imagem de enunciado, o enunciado da questão. E essa questão ela é muito especial, ela é muito particular. Por quê? Porque ela é uma questão que tem 3 textos. Então, quando a gente olha o texto 1, texto 2 e o texto 3. Então, nós vamos aprender este termo, tá certo, galera? Enunciado. Essa é uma marca que vai ficar na cabeça de vocês. Então, com base no conceito ampliado de saúde, podemos interpretar que as imagens dos textos 1 e 2, veja, ó, tem texto 1, 2 e 3, mas a resposta vai vir só do 1 e do 2. Pela lógica, gente, vamos ter muito cuidado, porque se a resposta está no 1 e no 2, muitas alternativas falsas vão ser construídas com o texto 3. Vocês estão compreendendo? É uma forma de você criar distratores. Então, você distrai a pessoa, porque ela diz, eu já li lá em cima isso. Ela leu. Porém, a resposta vai estar vinculada ao que tem nos textos 1 e 2. Então, a gente vai observar, ó, voltando aqui, a gente passa para o texto 1, vocês estão vendo um coração. Esse texto é texto? Me perguntaram uma vez. Por quê? Porque o pessoal está vendo um coração e o coração está aqui segurando uma barra. Aí o pessoal diz, é uma imagem. Uma imagem é texto, é um texto iconográfico. Vamos guardar este termo, tá certo, pessoal, na cabeça, iconográfico. E aqui embaixo a gente tem o esporte é saúde. Se eu combinar as duas coisas, eu estou percebendo que elas têm uma relação, né? Ou seja, em cima, no texto 1, nós temos uma figura fazendo musculação, e embaixo a gente tem esporte à saúde. Pela lógica, o que é que nós vamos fazer? A gente simplesmente observa o que tem no 3, né? Ó, analisemos o conceito de saúde, formulado na histórica Conferência Nacional de Saúde no ano de 1986. Também conhecido como conceito ampliado de saúde. Foi fruto de intensa mobilização que se estabeleceu em diversos países da América Latina, como resposta à crise dos sistemas públicos de saúde. Recordemos seu enunciado. Em sentido amplo, a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. Sendo assim, é principalmente resultado das formas de organização social, de produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. Eu tenho um aluno, né, ex-aluno meu, que hoje ele é da área, né, da nutrição. E ele foi fazer atendimento numa comunidade, pessoal, e lá o posto de saúde colocou um nutricionista à disposição. Só para vocês entenderem, o nutricionista ele faz parte dessa leva toda que compõe o bem-estar e a saúde do indivíduo. Só que muitas pessoas nunca tinham tido acesso a um nutricionista. Então, quando entravam na sala dele, algumas pessoas chegavam e perguntavam, onde é que a gente pega a comida que o senhor está dando? Então, as pessoas pensavam que ele estava lá para entregar a comida.
Ou então algumas pessoas chegavam e diziam assim, nossa, eu como pouco, porém eu não consigo reduzir o meu peso. E isso vinha derivado, aí quando ele puxava, né, qual a sua dieta? A pessoa gostava muito de ultraprocessado. E aí ficava plenamente clara aquela situação do quanto a falta de acompanhamento nessa relação, né, do indivíduo com a sua saúde, fazia com que aquelas pessoas ficassem completamente desfalcadas, né, sem apoio. Então, botar um profissional desse, da área da nutrição, deve ter muita gente aqui que talvez vá fazer nutrição, é justamente você dar essa condição, né, a gente conseguir trazer essa perspectiva. E aí, galera, nós vamos agora, mais uma vez, ó, ao enunciado. O que é que o enunciado vai dizer? Ele coloca assim, ó, com base no conceito ampliado de saúde, podemos interpretar que as imagens dos textos 1 e 2 convidam a pensar sobre o conceito ampliado de saúde. Lembremos, viu, ó, conceito ampliado de saúde estava vinculado a qual, hein, pessoal? O conceito ampliado de saúde, ele estava vinculado ao texto 3. Então, ó, falso. Criticam a relação entre a prática de exercício e a saúde? Não, mostra que o sujeito, à medida que ele pratica exercício, ele melhora a saúde. Então, a alternativa B, se fosse o contrário do que está escrito, tirasse o criticam, mostra a relação entre a prática de exercício e a saúde, seria o gabarito. Mas como tem criticam, não vai ser. Aí a gente tem coadunas com o conceito de saúde construído na conferência. Olha, o conceito de saúde da conferência é um conceito global de saúde. É um conceito bem maior, então mudou. Exemplificam a conquista do estado de saúde em um sentido amplo. Ó, não exemplifica isso, porque o sentido amplo seria um sentido muito mais plural desse conceito de saúde, e a alternativa é, reproduzem a relação de causalidade entre fazer exercício e ter saúde. Ou seja, se o cara faz musculação, automaticamente a gente já teria um resultado que impactaria na saúde dele. Pela lógica, a alternativa é. Gostei, viu, pessoal aí bem empolgado, todo mundo já botando o gabarito aqui do lado, muito bem, a alternativa é. E aí a gente vai, gente, na sequência para mais uma questão de Enem. As questões de educação física, elas vão cair em quantas, né, em número de quantas na prova? Elas vão ser, em média, pessoal, 5 questões de prova. 5 questões definem muita coisa na vida de vocês. Então, a Natália já está chegando ali, ó, trazendo as informações, acertou. Que bom, viu, a Natália? E aí a gente vai observar que a questão 2, ela diz uma coisa muito importante, né? A gente olha para o texto, mas eu tenho que olhar para onde? Todo mundo aqui do lado. Já botando a informação, o que é que a gente vai dizer, gente? Nós temos que começar por onde a resolução da questão? Olha aí, estou esperando. O que é que a gente tem aí? Nós vamos começar pelo enunciado. Muito bem, Henrique. O Henrique já botou ali, enunciado, todo mundo botando aqui na sequência, massa. Gente, vocês são demais, ó. A gente já botou na cabeça que o enunciado é a chave para a gente conseguir esse resultado. Então, vamos lá, ó. O texto indica que as transformações nas experiências lúdicas na infância, quando a gente fala em experiência lúdica, a gente está falando daquelas brincadeiras na infância. Todo mundo aqui, eu não sei como é que vocês chamam no lugar de vocês, mas alguém já brincou de esconde-esconde? Olha aí, Henrique, muito bem. O Henrique é uma figura bem marcante aqui no contexto. Olha aí, ó. Alguém já brincou de Joe Cola, Joe Ajuda, já ouviram esses termos que são muito comuns? Tudo isso são experiências lúdicas. Quando a gente participa de uma gincana na escola, todo mundo lembra? Podem inclusive botar aí do lado. As que vocês participaram, ó, o Isaú colocou ali do lado, né? A Isa colocou, desculpa, né? Verdade. Acho que todo mundo aqui já colocou, já participou de uma experiência lúdica. Até quando você foi à escola a primeira vez, concordo que se você chegasse à escola e as paredes da escola fossem paredes brancas, sem nada que chamasse atenção, com certeza você não teria ficado na escola. Talvez aquela Mônica pintada ali do lado, que as escolas fazem quase a carreira furacão infantil, então, botam ali do lado uma série de personagens, e aí sua mãe chegou e disse assim, ó, conversa com o Fofão,
conversa com a Mônica, conversa com o Cebolinha. E aí ela saiu e deixou você ali. E à medida que você ficou, você foi tendo uma experiência lúdica. A escola parecia um ambiente lúdico. O que é um ambiente lúdico? Um ambiente lúdico é justamente este tipo de ambiente, pessoal, que você consegue, às vezes, pela brincadeira, que você consegue, pela leveza, trazer aquela sensação de muita tranquilidade. Né, o Hudson colocou assim, olhando para a parede. Exatamente, tendo essa perspectiva, você acaba tendo esse olhar. E aí, galera, nós voltamos agora, ó, vamos a o que importa. Vamos tentar compreender o que é que estão nos pedindo. Vamos ver o texto. Começa a nota de rodapé, ela é muito importante, viu? Olha aquela notinha de rodapé, ou então a fonte, elas trazem, às vezes, informações muito importantes. O direito das crianças ao lazer e a crescer sem carências. Então, vamos lá. Coincidindo com o Dia Internacional dos Direitos da Infância, foram apresentados diversos trabalhos que mostram as mudanças que afetam a vida das crianças. Um desses estudos compara o que sonham e brincam as crianças hoje em relação às dos anos 90. E o que se descobriu é que as crianças têm agora menos lazer e estão muito mais sobrecarregadas por deveres e atividades extracurriculares do que as de 25 anos atrás. As crianças de hoje, elas não só dedicam menos tempo para brincar, como também, quando brincam, a maioria não faz com outras crianças no parque, na rua ou na praça, mas em casa e muitas vezes sozinhas. E já não brincam tanto com brinquedos, mas com aparelhos eletrônicos, entre os quais predomina o jogo individual com a máquina. Todo mundo aqui já deve ter notado, se você pegar a galera que dança aqui para o TikTok, né? Vocês já viram que muitas vezes, quando o sujeito vai dançar para o TikTok, ele tem uma armação, um quadrado, em que ele tem que dançar e fazer os gestos todo dentro daquele quadrado. Olha a redução de espaço. Isso combina muito quando a gente reflete sobre o tamanho dos apartamentos hoje em dia. Quando a gente está vendo um boom de vendas de apartamentos que eles têm 30, 29, 25 metros quadrados. Então, se o espaço é pequeno, o lazer, muitas vezes, dentro de casa se torna pequeno e uma atividade lúdica se torna minúscula, porque esse sujeito praticamente ele não se move. Ele vai ficar se movendo num território que é praticamente do tamanho da tela. Então, quando a gente olha para isso, a gente faz uma reflexão. Nossa, então as crianças de hoje, elas brincam bem menos na rua. Vocês já viram que se elas, às vezes, vão brincar na rua, elas podem levar um tiro. Então, os pais costumam fazer necessariamente o quê? Pegar as mesmas crianças e trancafiar dentro de casa. Botam o celular na mão. Olha o movimento de braço dessa criança com o celular. Olha o movimento de ombro, que nem o ombro para ficar aberto, essa criança vai ter. Ela vai ficar assim, ó, em estado de tensão, vigília permanente para conseguir fazer aquela pontuação. Então, quando a gente olha para a questão, olha que massa, ela diz assim, ó, o texto indica que as transformações nas experiências lúdicas na infância, vamos lá, fomentaram as relações sociais entre as crianças. Essas transformações, será que tornaram maior os laços entre as crianças? Não, individualizaram. A gente percebeu claramente que as crianças acabaram ficando em zonas fechadas. B, tomaram lazer uma prática difundida entre as crianças? Também não. A gente nota que essas crianças estão cada vez mais sem lazer algum. Quando a gente pega C, incentivar a criação de novos espaços para se divertir, não reduziram foi o número de espaços, né, para você se divertir. D, promover uma vivência corporal menos ativa. Beleza. Olha o pessoal aí matando a pau, viu? Olha aí, gostei. Resultado ótimo. Alternativa D de dado. Olha a alternativa E, por que ela é falsa? Contribuíram para o aumento do tempo dedicado para brincar. Não, reduziram o tempo de brincadeira. A gente viu que hoje o menino faz natação, faz karatê, faz jiu-jitsu, ou seja, ele tem pouco tempo até para ficar com os pais. Parece que alguns pais gostam de cansar a criança e deixar a criança chegar até o limite do que ela pode. A criança fica completamente, pessoal,
eu costumo dizer, exaurida. Ela não consegue nem se mover, ela não consegue nem ser criança, porque é tanta coisa para ela fazer na rotina dela, que ela acaba se perdendo e a experiência lúdica deixa de acontecer. Todo mundo que está aí do outro lado lembra que vocês tiveram experiências lúdicas, sabe com o quê? Com o dia do brinquedo. Alguém deve ter imaginado quando levou brinquedo para a escola, e aí vocês levavam um brinquedo, concorda? As mães que gostam de aparecer mais, botaram os brinquedos mais caros sempre nas mãos dos filhos. Aquelas que sabem que o brinquedo vai ser quebrado, acaba deixando o brinquedo bom em casa, manda aquela boneca sem cabeça, que é para a pessoa simplesmente não ter a decepção do brinquedo voltar quebrado. Isso tudo é experiência lúdica. O dia do brinquedo, ele é uma experiência lúdica. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está trabalhando nessa dimensão, porque há um conflito. Eu, particularmente, lembro que eu tive um amigo que eu tinha um patinho, quando eu tinha, sei lá, uns 5, 6 anos de idade, eu tenho essa memória. E aí, esse pato era o pato que eu mais amava, né? E aí pediram para levar um brinquedo. Nem tinha o nome Dia do Brinquedo na época, era só para levar um brinquedo qualquer. E eu lembro que esse meu amigo acabou colocando o pato dentro da cueca. E aí a professora pediu lá, né, quem pegou o patinho, não sei o que, e ele disfarçadamente foi tentar sentar, e como o pato tinha um apito, fez piu. E aí quando o pato fez o piu lá, o chiado com o apito, a gente ficou sabendo que ele tinha pego o meu brinquedo. E aquela situação foi para mim tão dolorosa na infância, de saber que eu estava sendo traído por um amigo que estudava comigo, foi uma coisa tão intensa, mas tão intensa, que serviu para quando eu crescesse, olhasse e entendesse que muitas vezes outras pessoas poderiam pegar coisas que eram minhas, e assim é a vida. Deu para entender que do dia do brinquedo, a gente traz isso para a vida. Alguém tá falando, a Júlia colocou assim um momento traumático, total, Júlia, né? Tentou roubar o pato e ainda foi descoberto, total. Só para vocês imaginarem, ele virou diretor de um centro de artes, e até hoje, quando eu chego lá, que eu olho para a figura dele, eu digo logo de cara, rapaz, cadê o pato? E aí eu começo a lembrar dessa situação, porque gerou esse trauma. A infância, ela trabalha com isso. Então a experiência lúdica, ela serve muitas vezes para isso. Lembra que vocês, quando venceram nas gincanas, quando venceram, né, nas competições, vocês guardaram boas lembranças. Agora, as derrotas foram incríveis, porque te deram um senso de resiliência e força para prosseguir, que nenhuma outra derrota foi melhor do que aquela, pode ter certeza. Todo mundo, quando perde um jogo e quando a gente sente junto a lágrima do outro escorrendo aqui no ombro, a gente consegue perceber que a experiência lúdica, essa experiência do esporte, ela serve para fortalecer a nossa identidade. Vocês estão compreendendo? É isso que a questão quer que nós percebamos, que a gente tem uma preocupação de notar sempre, pessoal, que possível, a ideia de que o físico ele está atrelado ao psicológico. E, ao mesmo tempo, dentro desse cenário, a gente tem os nossos afetos, que vão permear essas relações. E aí nós vamos andando, que vocês são demais, vocês são muito inteligentes, viu? Eu adoro trabalhar com esse público aqui do Super Enem, porque a gente tem um pessoal que consegue captar muito bem a essência dos fatos. Então, a gente tem, ó, possibilidade de vivência crítica e emancipada, a gente tem o lazer ativo e o lazer participativo, né? O que é um lazer ativo, o que é um lazer participativo? O que é isso? É trabalhar com essa ideia ativa de modificação do tempo livre. É quando você costuma organizar campeonatos, quando você até faz uma quadrilha, não sei se alguém já, né, a gente fala quadrilha, as pessoas pensam outra coisa, mas que eu estou falando de quadrilha de São João, viu, gente? É muito comum no Nordeste, quem é nordestino sabe que brincar de quadrilha é uma experiência, quem aqui já dançou quadrilha, é um negócio, assim, do outro mundo. Muito bem. Atividades lúdicas que estão permeadas, inclusive no dançar quadrilha, Henrique. E aí, quando você trabalha com isso, você tem essa experiência muito plural. E ela, ao mesmo tempo, valoriza a cultura popular. Acabei de lembrar aqui da quadrilha. Eu lembro na minha rua, a gente ensaiou, né, durante, sei lá, 3 meses para fazer uma quadrilha. E quando a gente estava chegando no ápice da quadrilha, o puxador de quadrilha faleceu. E aí outro menino acabou entrando para ser o puxador de quadrilha, mas ele não tinha
como se comunicar com o grupo, ele era uma pessoa muito inexpressiva, aí toda vida que ele ia ensaiar, ninguém entendia nada, ninguém falava, a quadrilha teve um desfecho trágico, nunca conseguiu sair dos sonhos. Então a gente acabou ficando com essa memória. Isso serve para mostrar que uma atividade de lazer, ela também está interligada muitas vezes à cultura popular. Né, de onde vocês vêm, muitas vezes traduz isso, né? E isso é uma relação muito intensa e muito interessante para a gente levar para a vida, tá entendendo? Henrique, é a vida, sabe? Sempre que a gente pega essas experiências, elas nos marcam, né? Essa daí da quadrilha foi uma coisa, eu fiz até um conto, mas não vou falar agora porque a gente tem aqui uma discussão muito boa sobre skate. Mas é isso, memórias traumáticas, gente, elas têm uma função. Eu disse para vocês na primeira aula, né, que é muito interessante a gente perceber que essas memórias, elas estão vinculadas a esse universo. E aí, toda vida que a gente trabalha com essa situação, a gente consegue captá-las. E isso dá uma dimensão muito boa para a gente ter resiliência na vida. E aí, um ponto que a gente tem aqui muito legal, a gente vai para a questão 3. O que é que diz a questão 3? Vamos lá. Galera, a gente pode começar lendo o texto ou a gente vai para outro lugar? Vamos ver se o pessoal aprendeu aí. Vamos lá. A gente tem aí, ó, rapidamente, o que é que vocês acham? Nós vamos para onde? A gente lê o texto ou a gente vai para onde? Para o... Vamos lá, estou esperando o pessoal escrever aí. Enunciado é o ponto alto, viu? A Gisele já colocou ali enunciado, o Hudson trouxe o enunciado, todo mundo aprendeu o termo, né, gente? Enunciado. E aí a gente vai observar que o enunciado, ele nos ajuda muito, né? Ó, o Gabriel colocou comando. Vamos trabalhar, Gabriel, sempre com enunciado, viu? Porque linguisticamente é o termo mais apropriado quando a gente vai trabalhar nas provas. As pessoas nas provas trabalham com o termo enunciado, viu? Então, por isso que eu estou trazendo sempre o que há de melhor para vocês. Então, aqui a gente tem, de acordo com o texto, diversos fatores ao longo do tempo. Prestem bem atenção. Vocês estão vendo que no enunciado, a própria oração, ela vai se completar com o que vem na sequência. Então, isso é muito importante para a gente observar esse detalhe. E aí eu puxo uma coisa que eu considero assim muito importante. Esse texto está falando sobre skate, uma prática esportiva muito associada à cultura jovem, assim como o hip hop na cena cultural também está associado à cultura jovem. Quando você pega, por exemplo, o rap, o trap, tá entendendo? Estão associados a uma cultura jovem. Então a gente tem aqui, ó, o skate apareceu como forma de vivência no lazer em períodos de baixa nas ondas e ficou conhecido como surfinho. Olha o termo, pessoal, surfinho. No início, vocês estão entendendo que surfinho está entre aspas, porque nós temos surf, um estrangeirismo, que acabou se modificando, e aí a gente tem até uma dica linguística, né? A utilização justamente de aspas para dar esse enfoque no termo. Aí a gente tem, ó, no início foram utilizados eixos e rodinhas de patins pregados numa madeira qualquer, para sua composição, sendo as rodas de borracha ou ferro. O grande marco na história do skate ocorreu em 1974, quando o engenheiro químico chamado Frank descobriu o uretano, material mais flexível que oferecia mais aderência às rodas. A dependência dos skatistas em relação a esse novo material igualmente alavancou o surgimento de novas manobras e possibilitou ao maior número de pessoas inexperientes começar a prática dessa modalidade. O resultado foi a criação de campeonatos, marcas, fábricas e lojas especializadas. Se a gente pegar a informação, nós estamos saindo de 1974 e aí de repente a gente mostra uma guinada e depois um processo que eu costumo dizer que seria a democratização dessa situação do skate, né? Todo mundo aqui já foi bem em cima. Olha como vocês foram muito rápidos. Por quê? Vocês viram lá a data. E depois vocês perceberam que tinha uma sequência de fatos, uma sequência de ações no texto. Eu vou até voltar aqui, porque eu acho importante para vocês levarem para outras questões, viu? Quando a gente pega, ó, 1974, a gente tem aqui o 1974, depois eu tenho a descoberta do Frank, e em seguida a gente tem o verbo alavancar,
que dá justamente a ideia de transformação. E essa transformação faz com que a gente tenha uma quantidade maior de pessoas praticando esta modalidade. Então, eu consegui ter uma sequência lógica no desenvolvimento desses fatos. E aí chega num ponto em que vocês olham, olha que massa, a gente tem, de acordo com o texto, diversos fatores ao longo do tempo contribuíram para a democratização do skate. Uma coisa que eu acho bem interessante, tá certo? Notar, eu acho que o Henrique colocou assim, eu consegui pela informação embaixo do texto. Beleza. Muitas vezes a fonte ajuda, viu, Henrique? Mas é importante a gente perceber também, eu gosto muito disso. Quando você está na prova, você olhar por que aquela alternativa é falsa. E aí, quando você olha para aquela alternativa falsa, você percebe que ela não tem conexão com o texto. Porque evidenciaram as demandas comerciais dos skatistas, seria um texto falando só sobre comércio. Definir a carreira de skatista profissional, lá não tem dizendo quem virou profissional. Permitiram que a prática social do skate substituísse o surf, também não. E indicar a autonomia dos praticantes de skate. Discutir autonomia não era o foco da questão. Então, gente, vocês conseguiram ir muito bem, a gente já está na 3, e agora chegamos à questão 4, que é outra muito boa. Galera, vamos botar uma coisa na cabeça, a gente está trabalhando com o que tem de melhor, né? Vocês estão conseguindo ver que eu selecionei questões que trabalham desde os parâmetros curriculares nacionais, ou então com identidade jovem, que fazem, por sua vez, uma conexão com o nosso objeto de conhecimento. Nosso objeto de conhecimento de hoje é a identidade. Que identidade? A identidade atrelada ao lazer, como forma de vivência corporal. Então, quando a gente junta estas pontas, a gente consegue entender qual é a relação entre competência, habilidade e objeto de conhecimento. Quando a gente junta essas três coisas, nós obtemos o resultado. Beleza? E aí a gente vem, ó. Questão 4, ela diz, né, um texto dos parâmetros curriculares nacionais, só que eu vou dar uma dica para vocês. Por onde eu começo, hein, pessoal? Rapidinho. Vamos lá, quero ouvir mais uma vez todo mundo falando aí do outro lado. Por onde é que eu começo, hein? Por onde? Por onde, gente? Vou começar por onde? Pronto. Vamos lá. O Hudson já me respondeu. Enunciado. Vamos lá, os demais. Todo mundo concorda com o Hudson? Enunciado. Todo mundo trazendo a ideia do enunciado. Show. Cara, vocês estão num nível muito bom. E uma coisa que eu quero é todo mundo fechando assim questões que a gente tem de competência 3 na prova. Vocês estão entendendo que aqui funciona como uma espécie de muralha que a gente está construindo. Então, a cada encontro que nós temos, nós vamos avançando. E à medida que a gente avança, a gente vai botando um tijolinho novo e trazendo uma perspectiva nova. Então, olha que massa. O texto demonstra uma compreensão de saúde baseada, ou seja, para vocês, saúde está atrelada só ao hospital? Quero que o pessoal diga sim ou não aqui no chat. Vamos lá. Saúde está associada ao quê? Saúde, a gente já tem uma compreensão global. O bem-estar psicológico do indivíduo já é saúde por si só. Quando eu pego a perspectiva, olha aí, ó, muito bem. Quando eu pego a perspectiva, Henrique, por exemplo, do sujeito que joga, da maneira como ele luta, a maneira como ele dança, tudo isso, pessoal, está vinculado à ideia de saúde. Então, saúde é algo muito global. Como eu disse, botar um nutricionista no posto de saúde é uma grande sacada. Por exemplo, uma coisa que deveria ter, eu acho sempre no posto de saúde, fonoaudiólogo, né? Até para as pessoas trabalharem melhor a percepção da sua produção vocal. A gente nota que muitas vezes nós temos várias vozes dentro de nós. Então, encontrar a voz adequada para cada situação faz com que a gente perceba a funcionalidade de cada tipo de voz. Então, toda vida que vocês, que estão aí do outro lado, percebem a voz de vocês, sempre notem que ela poderia ser também outras vozes. Por isso que o sujeito que trabalha com sonoplastia, né, brinca com esse processo, ele está trabalhando também com toda essa relação. Vamos ver, ó, já está aparecendo alguém ali, trazendo o gabarito, mas vamos ver, ó.
A prática de jogos, esportes, lutas, danças e ginásticas é considerada no senso comum como sinônimo de saúde. Concorda? Porque quando a gente fala, né, do senso comum, a gente está falando das pessoas do dia a dia. Basta vir alguém com uma roupa de capoeirista na sua rua que o pessoal, eita, essa pessoa aqui é uma pessoa do esporte. Então as pessoas já olham para ela dando uma dimensão do que ela é capaz de fazer, né? Então algumas pessoas estão botando aqui, ó. Essa relação direta de causa e efeito linear e incondicional é explorada e estimulada pela indústria cultural do lazer e da saúde, ao reforçar conceitos e cultivar valores, no mínimo contestáveis, né? De dieta, de forma física e de modelos de corpos ideais. A gente até discutiu que está uma febre hoje, né, de alguns medicamentos para emagrecimento. Esses medicamentos para emagrecimento, eles, ao invés de ajudarem na apresentação da diversidade de corpos, eles principalmente trabalham com a perspectiva de padronização dos corpos. Então, toda vida que a gente olha para esse conjunto de medicamentos de emagrecimento, a gente tem que perceber que eles mais incentivam o padrão do que eles ajudam ou reforçam a ideia de equidade ou de solidariedade com os corpos distintos, né? Muita gente colocando aqui várias informações. Vamos ver agora. O texto demonstra uma compreensão de saúde baseada na. Aí eu tenho, ó, gente, vamos lá. Realização de exercícios físicos para uma boa forma. O texto, ele está fazendo uma grande crítica à maneira como se vende a ideia de saúde. Essa é a ideia do texto. Vamos ver a alternativa B. Ele fala sobre a complexidade dos diversos fatores para sua manutenção, ou seja, uma visão mais global de corpo, ou seja, não é só um elemento que é capaz de me dar saúde, ou seja, são vários elementos, ou quando eu agrego vários elementos, como a alimentação, redução de ultraprocessados na alimentação, tudo isso faz com que eu tenha uma transformação nos meus hábitos alimentares, e se eu estiver associando isso a uma atividade física, essa transformação vai acontecer, ó, plenamente. Beleza? Olha a alternativa C, prática de ginástica como sinônimo de sucesso e bem-estar. Isso é o que a mídia vende. A mídia vende essa ideia, né, de você fez ginástica, pronto, resolveu todos os problemas da vida. Só que eu tenho que notar, hoje está uma moda, né, das pessoas, por exemplo, em Fortaleza, a gente tem a capital da corrida, né? Todo mundo, hoje é um hobby assim, que todo mundo, nossa, eu sou corredor, eu corro, beleza, excelente. Só que a gente tem que ter cuidado na ideia do correr, é do fortalecimento muscular. Porque a gente tem que ter muito cuidado com a musculatura, que a musculatura é como se fosse, pessoal, a proteção do teu osso. Então, toda vida que você consegue manter bem a musculatura, você consegue se dar muito bem, ó. O Henrique colocou que detesta correr, mas, Henrique, não é uma obrigatoriedade, né, gostar ou não de correr. Mas eu costumo dizer que uma das coisas que a gente tem que ter essa consciência é que a atividade aeróbica, ela ajuda demais. Ela ajuda na perda de peso, ajuda principalmente na tua circulação sanguínea. Então, a atividade aeróbica é uma atividade boa, só que a gente tem que ter cuidado, né, pessoal? Que eu vejo muitas vezes é o pessoal correndo do jeito que dá. Então, você pega, às vezes, o indivíduo correndo torto, aquela passada pode gerar um problema na lombar e, de repente, ele vier desenvolver um problema de coluna. Um amigo meu, ele, né, viu, por exemplo, beach tennis e começou a olhar para aquilo e disse, nossa, mudou a minha vida o beach tennis e tal. E o beach tennis, para quem não faz uma atividade muscular frequente, imagina que é o sujeito que está aqui, e de repente ele faz assim com o braço, depois ele faz assim para o outro lado, depois ele pula, e aí tu imagina, o teu corpo está aqui parado, imagina que o seu corpo não sabia que você ia fazer isso. Aí, de repente, você joga o braço para o lado, joga o braço para o outro, você não prepara o corpo para aquele movimento, você pode acabar tendo um problema gravíssimo, como o caso dele, acabou tendo 4 hérnias de disco. E essas hérnias foram derivadas da falta de compreensão do corpo dele sobre aquela atividade intensa.
Imagina o corpo que está parado, de repente começa a se mexer dessa maneira. Então, seria algo problemático. Deu para entender que a atividade física tem sempre que ter uma supervisão. Mas todas as modalidades precisam de orientação. Todas as modalidades precisam, não só o beach tennis, qualquer modalidade, inclusive a corrida. Né? A gente percebe que o pessoal corre, geralmente muita gente com seu sachêzinho ali do lado, para na hora que precisar de uma energia, nada de correr sem se alimentar, porque senão você vai estar fazendo justamente o quê? Acabando com a sua musculatura, porque na ausência de gordura, teu corpo vai começar a consumir esse músculo, e aí você vai ter uma perda muscular significativa. E aí, pessoal, olha que massa. A gente tem aí a alternativa E, dizendo alimentação balanceada para o alcance de padrão corporal hegemônico. O texto ele critica isso. Então, o texto demonstra que uma compreensão de saúde deve se basear principalmente numa visão complexa de saúde, ou seja, num olhar plural sobre saúde. Alternativa B de bola. Muito bem. Alguém botou ali, mentes brilhantes, e escreveu aqui do lado, né? Para quem começa do nada, realmente fica mais difícil, mas para quem já pratica, do que para quem já pratica algo, com certeza, viu? A dica que eu dou é, a gente começa sempre meio cego nesses espaços, e à medida que você vai se apropriando de técnica, você se torna uma pessoa muito mais competente. E aí você se torna o atleta, tá entendendo? Quando você avança nesse nível. Pessoal, outra informação importante, tá aí aparecendo na tela para vocês, ó. Ocupação de espaços públicos. Quando a gente fala em areninhas, utilização de praças, parques, praias, quem mora em cidades que tem praias, né, geralmente a ida à praia é um grande momento de lazer, e tudo isso reforça o direito à cidade, o direito à cidadania, por isso que é importante a gente ter uma compreensão que o parque tem que ser público, porque quando o parque é público, todo mundo tem acesso a ele. Imagina, se o parque é pago, grande parte da população vai ficar de fora e o lazer passa a se tornar restrito e, por conta disso, o sujeito não exerce a sua cidadania, porque ele não tem naquele lugar o direito pleno de entrar, já que é uma propriedade privada cedida a algumas pessoas só no momento que aquele sujeito adentra e a gente olha essa relação estabelecida de poder. E uma educação para o lazer constitui em quê? Constitui num conjunto de ações que estimula a reflexão sobre o próprio tempo livre, buscando atividades que não sejam apenas de entretenimento, mas que gerem um desenvolvimento social e intelectual. E aí a gente vai andando, ó, pessoal, o que é o lazer alienado e o lazer emancipado. Quando a gente fala do lazer alienado, é aquele lazer comprado. Exemplo de lazer comprado, quando você vai ao cinema. Você comprou o lazer, você pagou. Você foi a um determinado show. Ah, eu fui para o show do cantor que eu gosto. Você está pagando aquilo ali. Aquele momento é um momento que a gente costuma dizer alienado. Ou seja, você faz um consumo passivo daquele processo, né? Quando uma pessoa fica ali horas nas redes sociais, né, se alienando, buscando, na verdade, aquelas vidas todas que estão acontecendo. Já o lazer emancipado, ele te traz justamente esse protagonismo de você ser dono do seu gosto. Então, você vai fazer. Por exemplo, o pessoal aqui que está com a gente, qual é o tipo de lazer que vocês curtem? Vocês podem ir dizendo aí, ó. Muita gente já pode ter uma visão clara, depois desse conjunto de informações sobre lazer, qual o lazer que vocês mais gostam, mais curtem, né, na vida de vocês? O pessoal botando aqui do lado para a gente ter uma compreensão do quanto essa aula, ó. A Ana Natália colocou aqui praia, né? Praia eu costumo dizer que praia é tudo. A praia, ela é o momento de entrega do ser humano, né? O sol, vitamina D, tudo junto, ó. A Suzy colocou aqui desenhar, que perfeito, Suzy. Depois mostra aí alguma obra tua, viu? Muito bom. Inclusive está na moda o pessoal pegar aqueles espaços para colorir. Até nas escolas, né? A gente tem muito. O Hudson gosta de assistir, né? Gosta de assistir, talvez seja série, né, Hudson? Luke colocou aqui que gosta de desenhar. Eita, a gente tem muita artista aqui no meio, né? Nájila colocou que gosta de cinema e praia. Inclusive, todo mundo na torcida, viu, pessoal? Pelo Agente Secreto, domingo vai ter Oscar. Então, tá todo mundo aqui, ó,
na torcida, Tânia Mara aqui na cabeça, né? Wagner Moura, todo mundo na torcida aqui, viu? Eu vi muita gente. Pezinho tá dizendo que curte muito futebol. Mentes Brilhantes adora vôlei. A gente tem a Karen dizendo que gosta de tocar. Tu toca o quê, Karen? Olha que negócio legal. Gente, é muito artista, né? No mesmo espaço. O pessoal que está aqui no estúdio estava dizendo, poxa, que grupo seleto. A gente tem um pessoal da pintura. Eita! A Ana trouxe aqui a ideia de pintura, artesanato e culinária. Nossa, culinária é uma aula de química, né? Você domina vários assuntos. Letícia está dizendo que adora ver séries e adora também escutar música. A gente tem Mentes Brilhantes dizendo que também gosta de desenhar, né? E a Karen colocou, mas eu não entendi direito. Eu acho que seriam os desenhos, né, que ela gosta. E aí eu tô, né, no grupo de canto coral, o Henrique, caramba, qual a tua posição, Henrique? Tu é barítono, tenor, qual o teu ponto? Muito legal essa perspectiva, viu, gente? Muito bom. Olha o Pedro trazendo aqui edições de vídeos. Cara, é muita gente talentosa. E aí, como vocês têm esse talento todo, a gente chega agora num ponto que vai discutir lazer e desigualdade. Ah, tá, o ukulele é o instrumento, né, que ela está trazendo aqui dentro da situação. E aí, Karen, né, e o Henrique está dizendo que ainda não recebeu. Henrique, adoro tua hiperatividade, viu, cara? Tu é muito hiperativo. Tu tem uma alma de artista. Tu sabe disso, né? Eu tô olhando pela forma como tu escreve. E dá uma impressão que tu tem uma rapidez no teu pensar que não acompanha o teu corpo. Tu é muito interativo. Isso é muito bom. O Henrique está colocando justamente que está se descobrindo, né? Gente, a arte é uma descoberta e compreender o corpo pelo lado artístico é um negócio fenomenal. E aí, eu vou puxar aqui com vocês, essa questão eu acho linda, viu? Ela vai bater muito em todos nós. Ela vai bater socialmente. Olha o que é que ela diz. O fator central que impacta a realização de práticas corporais, atividades físicas no tempo de lazer no Brasil é a. Qual é o fator que impacta, né? De acordo com este texto. Eu não posso esquecer, pelo amor de Deus. É de acordo com o texto, viu, pessoal? Porque quais são as alternativas falsas? São aquelas que vão pegar fatos que todo mundo que está na live sabe que impactam no lazer e vão botar como alternativas. Só que essas alternativas podem, muitas vezes, não estarem presentes no texto, por isso que elas vão ser os famosos distratores. Beleza? Gostei, Hudson. Enunciado. Cara, vocês têm um nível muito bom, viu, pessoal? Poxa, tô gostando aqui, ó. Selecionei questões muito boas e eu tô saindo daqui com a certeza de aprovação, viu? Como isso aqui é um bloquinho, nós estamos fechando o bloquinho de competência 3, trazendo mais uma habilidade. E o tema do objeto do conhecimento de agora é lazer. E vocês estão dando um show. Olha o que é que tem aí, ó. O acesso às práticas corporais / atividades físicas, PC/F, é desigual no Brasil, à semelhança de outros indicadores sociais e de saúde. Em geral, as práticas corporais, atividades físicas prazerosas, diversificadas, mais afeitas ao período de lazer, estão concentradas nas populações mais abastadas. As atividades físicas de deslocamento, trajetos a pé ou de bicicleta para estudar ou trabalhar, por exemplo, são mais frequentes na classe social menos favorecida. Então, vocês já viram que a gente está falando sobre desigualdade. Todo mundo está vendo? A desigualdade em relação à prática de atividade física e, principalmente, de uma certa forma, né, esse conjunto de práticas corporais que muitas vezes atrapalham a vida do sujeito. E aí tem um ponto relevante, estou falando de desigualdade social. Todo mundo está vendo? E aí, ó, ali a gente tem a Ana colocando até um detalhe, ó, ela dava para resolver sem o texto. Ana, eu vou dar um toque, tá certo? Sempre vamos focar no texto. Por quê que eu diria isso? Porque a gente tem o texto, neste caso, ó, tu vai ver como ele faz uma relação com a alternativa correta. Agora, lá vão ter outros tipos de desigualdades sendo suscitadas. E que se você não tiver lido o texto, porque nós temos ou não desigualdade entre homens e mulheres dentro desse processo? Também temos.
tá certo? Então, se a gente for observar uma desigualdade de gênero, também pode acontecer. Só que no momento em que a gente olha para este detalhe, o texto ele te oferece a questão do social, e isso traz um impacto. Olha o que é que tem aí. As atividades físicas de deslocamento, trajetos a pé ou de bicicleta para estudar ou trabalhar, por exemplo, né, são mais frequentes na classe social menos favorecida. Aqui há uma relação inversa e perversa entre variáveis socioeconômicas de acesso às PC/F. As maiores prevalências de inatividade física foram em mulheres, pessoas com 60 anos ou mais, negros, olha algumas informações étnicas, né? De gênero também. Pessoas com autoavaliação de saúde ruim ou muito ruim, com renda familiar de até 4 salários mínimos por pessoa. Pessoas que desconhecem programas públicos de prática de atividade física e residentes em áreas sem locais públicos para a prática. Porque às vezes, pessoal, alguém aqui mora num lugar muito isolado, é muito comum, às vezes, quando você mora num ambiente bem isolado, que a prefeitura nem pracinha faça perto da sua casa. Ou então, se você mora em São Paulo, em Heliópolis, por exemplo, você vai ver que muitas áreas, a explosão urbana, ela é tão gigantesca de tal maneira que não sobra espaço para as pessoas conseguirem se mover para além daquilo que já foi determinado. Eu acho horrível, né? Porque o pessoal jovem vai fazer o quê? Vai, de repente, tocar, vai cantar, e aí fecha uma rua. Aí, muitas vezes, quando fecha uma rua, vem o poder público e vai tentar tirá-los dali de maneira forçada, gerando uma série de conflitos. Mas aqueles conflitos foram gerados pela ausência de políticas públicas. Quem mandou a política pública não ser estabelecida naquele lugar, não trazer uma praça, não trazer algo que modificasse a vida daquelas pessoas. Então a gente tem, o fator central que impacta na realização de práticas corporais, atividades físicas no tempo de lazer no Brasil é a. Vocês marcariam o quê, gente, aí? Quero ouvir, e ver, né, melhor dizendo, ler aqui o que é que vocês marcariam. Diferença entre homens e mulheres está no cerne, é o fator central. Vocês viram que a questão de gênero, da mesma forma que a questão étnica, estava lá no finalzinho, vocês conseguiram ver? Estava lá no finalzinho. Hudson, o Henrique está colocando ali, não tinha percebido esse detalhe. Pronto. A gente tem ali, diferença entre homens e mulheres. Vocês viram que estava lá no finalzinho do texto, só voltar aqui, para ajudar o Henrique. Tá bem aqui, Henrique, Perceba que tudo isso aqui está falando de populações abastadas, a parte aqui, e populações pobres. E aí, quando eu chego no final, é que eu falo sobre mulheres, pessoas com 60 anos ou mais, negros, pessoas com autoavaliação de saúde ruim, ou seja, só no finalzinho que eu reduzo. Então, muita gente, Mentes Brilhantes estava colocando ali, gostei. Ele colocou assim, seria a alternativa B, inexistência de políticas públicas? Perceba que inexistência de políticas públicas, questão etária, étnica, a questão de gênero, todas estão aqui no texto, mas eles estão praticamente assim, pessoal, amontoados aqui, enquanto o texto privilegia o fator central, principal, é a desigualdade social. Então, por isso que a resposta que nós teremos é a alternativa é. Por quê? Porque a alternativa é trabalha com a desigualdade entre classes sociais. Cara, vocês estão no nível que eu estou dizendo assim, nossa, que resultado bom, que turma boa, viu? Vocês sabem que aqui no Super Enem a gente tem uma preocupação muito grande com a qualidade. E a qualidade está no cerne daquilo que a gente faz. Então, quando a gente se propõe a fazer uma pesquisa grande nessas questões e mostrar para vocês essas amarrações, são coisas que em casa, sozinho, você vai resolver. Você lê o gabarito, lê até um comentário, mas você diz, poxa, isso aqui tem tudo no texto. Tá entendendo? A pessoa olha e diz assim, tem tudo no texto. O Hudson colocou ali, partiu faculdade já. Hudson, eu não tenho nem dúvida. A gente está fazendo isso aqui, pessoal, para em linguagens vocês resolverem e acertarem mais de 40 questões. Né? Quem for muito teimoso vai fazer as 45 e acertar as 45. E querem que eu diga uma coisa? Um aluno que assiste toda semana Super Enem,
ele ganha tantas informações que o olho dele vai ficando aquela versão assim do olho do Superman. Quando ele passa o olho, né, com aquele raio laser em cima da resposta, ele marca na hora. Porque parece que a resposta já está dada, a resposta está na cara dele. Ele simplesmente faz a diferença. O Henrique colocou, por que o IFCE está fazendo esse programa de estudo gratuito para nós? Olha que pergunta interessante. Nós já tínhamos, né, há algum tempo esse interesse. Só que agora, né, eu acho que se tornou muito maior e nível Brasil, porque a gente tem o interesse de tornar o nosso espaço IFCE num espaço que democratize o acesso. É a nossa função na vida, gente. Nossa função como professor é ajudar vocês. Por que que eu passo horas e horas estudando? É para chegar aqui e trazer o melhor para vocês. Então, vocês têm uma equipe aqui de professores, muitos de nós tivemos anos trabalhando em outras instituições, até privadas, no passado, resolvendo e implementando o Enem. E hoje fazemos parte do IFCE e estamos aqui trazendo o nosso melhor para vocês. E isso é muito interessante e faz uma grande transformação na vida de todo mundo. Obrigado, viu, Henrique? Excelente aí a sua observação e a sua pergunta. Galera, mais uma, ó, mais uma. Que bom, viu, Hudson? O Hudson também trouxe aqui um elogio para os professores. É muito bom. A gente tem um compromisso, pessoal, sabe, com vocês. Não é à toa quando a gente pega essa questão, ó, olha aí como a aula dá resultado. A live já traz resultado. Concorda que eu vou fazer o que primeiro, hein, pessoal? Primeira coisa que eu vou fazer, ler o enunciado. Lembra? A gente vai para o enunciado diz tudo. Então, o enunciado diz: na perspectiva conceitual assumida pelo texto, o lazer constitui-se por atividades que... Opa! Estão vendo como o tema do lazer cai muito na prova? Obrigado, viu, Lara? A gente também agradece a presença de vocês. A gente está aqui no final de tarde, depois de outra live, e imagino o resultado de ver todos vocês aqui interagindo, emociona a gente, sabe? Nos dá aquela certeza, aquela sensação, e vocês estão vendo que a gente tem uma relação de vocês como se estivéssemos em casa, no mesmo lugar. Não tem frescura aqui, quando o pessoal tem dúvida, bota aí do outro lado, sabe? Aqui é para aprender, não é aquele negócio para você dizer, vixe, eu achei legal, foi bonito, mas eu não entendi nada. No final das contas, qualquer um poderia ser a resposta. Aqui o nosso objetivo não é esse, não é passar gabarito, é ensinar. Então, olha o que é que a gente tem. O lazer é um fenômeno mundial, fruto da modernidade e das relações que se estabelecem entre o tempo de trabalho e o tempo do não trabalho. Os efeitos da industrialização e da globalização foram percebidos pela velocidade das mensagens veiculadas pela mídia, pela explosão das novas tecnologias da informação e comunicação e pela exacerbação do individualismo e da competitividade pelas mudanças no contexto social e também por uma crise, né, gente, nas relações de trabalho. A gente percebe que o mundo mudou. Em meio a todas essas mudanças, o lazer apresenta-se como um conjunto de elementos culturais que podem ser vivenciados no tempo disponível, seja como atividade prática ou contemplativa. Eu posso ir só para uma praia, ou eu posso, muitas vezes, ficar pintando horas e horas sem parar. Isso é uma coisa muito natural. Então, olha o que é que a gente tem na 6. Na perspectiva conceitual assumida pelo texto, o lazer constitui-se por atividades que auxiliam na conquista de maior produtividade no âmbito do trabalho. B. O foco era mostrar uma maior produtividade, o foco do texto? Não, o texto até criticou, né, esse olhar que a gente costuma ter, né, essa visão que as pessoas têm de lazer. Buscam a melhoria da condição atlética e da alta performance, ou seja, se não quem fosse fazer lazer, só seria um grande, digamos assim, atleta, né? As demais pessoas não poderiam ter lazer. Resultam da tensão entre os interesses da mídia e as necessidades dos empregadores. Isso também não é a compreensão de lazer do texto. Favorece as relações de individualidade e competitividade entre os praticantes. Isso aqui não é lazer, porque no lazer eu não tenho que ficar buscando saber quem é o melhor. No lazer, eu tenho que simplesmente me desligar, tá certo? E a alternativa é, ó, cara, vocês são inteligentes demais, olha que massa. São de natureza esportiva, artística ou cultural, escolhidas
pelos indivíduos. Opa! Isso é o que a gente estava falando desde cedo. A D não seria, pois está incentivando a competição, exatamente. Imagina, se eu for Suzy, se eu for para um momento de lazer e eu estiver competindo quem tem mais lazer que o outro, tu imagina, eu já vou voltar estressado, já vou voltar tenso em relação a esse processo. Então, o lazer, ele tem essa visão, gente, de ser o ambiente, ser o lugar, ser o momento, ser a ação, o termo é este, oficial, tá certo? É uma ação que te deixa descomprometido e descompromissado da ideia de disputar. Então, a competição, muito bem, Hudson, leva a mais esforço e cansaria o sujeito. Então, são de natureza esportiva, artística ou cultural, escolhida pelos indivíduos. Mais um show, viu? Pessoal arrasando aí, muito bem. Ó, só faltam mais duas, a gente está chegando na questão 7. Para quem imaginava, para quem olhou, a gente estava aqui, né, no começo organizando a parte técnica, tinha um detalhe outro, a gente conseguiu, né, correr, resolver o problema técnico e já está aqui, ó. Então, olha o resultado que a gente tem. Nós estamos chegando na questão 7. Daqui a pouco a gente vai fechar essa live com 8 questões, e eu costumo dizer, com resultado ótimo. Vamos lá, galera, primeira coisa que eu vou fazer, vamos lá? Primeira coisa que a gente vai fazer de cara, o que é que eu vou fazer de cara logo? Eu posso ir para onde, hein? Vamos lá. Quem já pode me dizer aí? Vou para onde, hein? O que é que eu devo fazer logo de cara? Peguei uma questão do Enem, o que é que eu vou fazer logo de cara? Vou para o enunciado. Eu estou pedindo para vocês reforçarem isso e guardarem esse termo na cabeça, viu, Suzy? Exatamente pela importância disso. Então, vamos para o enunciado. O enunciado diz o quê? Vamos lá. De acordo com o texto, uma das dificuldades de acesso ao lazer das trabalhadoras domésticas diaristas é fruto das desigualdades de gênero na sociedade, na medida em que, estou falando do trabalho das diaristas. Gente, vamos imaginar que uma pessoa que é diarista, será que ela faz muita atividade física, ela pratica esporte fazendo aquilo ali? Não, aquele corpo ele está em trabalho. Tem uma pessoa que às vezes assim, professor anda muito em sala, então nem precisa mais fazer atividade física. Uma coisa é andar em sala e outra coisa é fazer atividade física, são coisas distintas. Não vamos confundir com a ideia de que a gente faz alguma atividade com o corpo e a pessoa dizer que aquilo é uma atividade física envolvendo prazer e que possa ser chamada como um esporte. Não é. Aquilo ali simplesmente é o corpo em ritmo de trabalho. Imagina uma pessoa que pega uma casa e de uma ponta a outra limpa roupa, coisas que estão ali. É humanamente impossível a gente olhar para aquilo e dizer, nossa, que incrível, aquela pessoa simplesmente está ali, né, fazendo várias atividades, né, esportivas. Não, ela simplesmente está trabalhando. Então, em um estudo no qual se investigou a relação entre trabalho e lazer de trabalhadoras domésticas diaristas, constatou-se que essas mulheres têm baixa escolaridade, têm de realizar suas próprias tarefas domésticas, que é uma segunda jornada de trabalho. Olha que coisa interessante. Isso aqui serve até para redação, viu, gente? Levam 3 horas para chegar ao trabalho e 4 horas para retornar à residência. Saem de casa por volta de 4h30 da manhã e chegam entre 9 e 10 da noite, além de trabalharem 6 dias na semana. Nos discursos sobre o que fazem no lazer, o tempo livre, essas mulheres revelaram que o cansaço não deixa fazer outra coisa. A pessoa simplesmente vai ter que descansar, além de dormir ou então, no máximo, assistir TV. A pesquisa revela como essas mulheres trabalhadoras têm uma enorme dificuldade de acesso ao lazer. O Hudson colocou, mas não seria a diferença entre a atividade física, eu acho que ele quer perguntar, né? Qual seria a diferença entre atividade física, exercício físico, tipo fazer a limpeza de casa, por exemplo, é uma atividade física, treinar na academia é um exercício físico. Exatamente, Hudson. A gente tem essa compreensão, porque quando a gente fala em atividade, prática esportiva, a gente está mudando essa seara, e por isso que a gente está trazendo essa ideia. Ok? E quando a gente vem para esse ponto, a pesquisa revela como essas mulheres trabalhadoras têm uma enorme dificuldade de acesso ao lazer. Então vamos lá.
que é que vocês me trariam como alternativa? O que é que vocês poderiam me suscitar? O enunciado, ele pede, de acordo com o texto, uma das dificuldades de acesso ao lazer das trabalhadoras domésticas diaristas é fruto das desigualdades de gênero na sociedade, na medida em que as mulheres possuem menos escolaridade que os homens, que por apresentar uma formação melhor, têm melhores condições de acesso ao lazer. Veja que essa alternativa, ela destoa do que a gente apresentou anteriormente. Muita gente está vindo de alternativa, ó, de letra, estou vendo aí, letra B. As trabalhadoras domésticas diaristas são expostas a uma sobrecarga de trabalho elevada, dificultando o acesso ao lazer, um privilégio de outras categorias profissionais. Opa, olha onde está o distrator. Privilégio de outras categorias, né, que a gente tem aqui, ó, profissionais. Então, a alternativa fica falsa pelo distratorzinho que está lá no final. Tá vendo? Ó, o Henrique botou ali, tá um pouquinho difícil. Um pouquinho, viu, Henrique? As mulheres mencionadas no texto precisam submeter-se a condições de trabalho degradantes e algumas decidem estudar. Não tinha no texto a discussão sobre a mulher que é diarista e começa uma determinada faculdade. Não tinha aqui. E está dizendo, inclusive, que não lhes restando tempo disponível para o lazer, porque elas estão estudando. O texto dizia que elas chegavam muito cansadas, muitas vezes, no máximo, ali iam assistir televisão. A gente tem a alternativa D. As trabalhadoras domésticas diaristas encontram-se em condição de vulnerabilidade social. A gente não está discutindo a vulnerabilidade social. E o lazer torna-se supérfluo pelo fato de elas priorizarem as necessidades imediatas. O lazer nunca é supérfluo. Ele nunca vai ser supérfluo, por quê? Porque é uma condição do indivíduo. Ele não vai ser supérfluo. E aí a gente tem a alternativa as trabalhadoras domésticas diaristas, além de cumprirem uma jornada de trabalho extenuante na esfera pública, ainda são responsáveis pelas tarefas da casa, dificultando o acesso delas ao tempo livre para o lazer. Lembra da segunda jornada, foi isso que eu acho que a Suzy também viu, e a gente conseguiu ter uma visão muito legal desse processo. Show! Excelente alternativa é. Galera, e fechando, a gente não podia fechar essa tarde melhor, né? Essa tarde vai ser fechada com Racionais. Olha que negócio incrível. Pronto, muito bem, Sofinha. Ó, a gente tem aqui, falar que é porque elas decidem estudar é quase colocar a culpa nelas. Exatamente. Parece assim que a pessoa olhou e teve aquele momento assim bem blasé, né? E disse, eu tomei uma decisão. Quando na verdade a gente está falando de algo muito mais profundo, de uma visão muito mais intensa. Gente, quando a gente pega essa questão, gosto muito dela, né? Ela traduz bem o que a gente está fazendo aqui no Super Enem. E olha que massa. A gente tem aí, ó. A letra da canção apresenta uma realidade social quanto à distribuição distinta dos espaços de lazer que... Opa! Então vamos lá para ela. É uma letra do Racionais, né? Quando a gente pensa em Racionais, a gente está pensando naquele grupo que consegue cantar a realidade das periferias brasileiras. Todo mundo que está, né, aqui na live, o pessoal que está aí do outro lado, sente isso, né? Quando a gente fala das dificuldades na periferia, de muitas vezes você encontrar zonas de lazer, espaços de lazer, porque muitas vezes o parque que existia ali ecológico, por conta da explosão demográfica no próprio bairro, muitas vezes ele virou um conjunto habitacional. E aquele conjunto habitacional muitas vezes é pensado sem a presença de um campo, sem a presença de uma areninha, sem a presença de nada que possa viabilizar o momento de lazer desse indivíduo. Então ele diz assim, ó, fim de semana no parque, olha o meu povo nas favelas e vai perceber. Daqui eu vejo uma caranga do ano, toda equipada, e o tiozinho guiando com seus filhos ao lado estão indo ao parque. Eufóricos, brinquedos eletrônicos. Olha o parque aqui, nem é o parque ecológico, vocês estão vendo que é aquele parque que se instala às vezes até no meio das ruas,
né, como se fosse aquele parque, né, que você vê no meio da rua, aparecendo ali, ó. Com seus filhos ao lado, estão indo ao parque. Eufóricos brinquedos eletrônicos, automaticamente eu imagino. A molecada lá da área, como é que tá? Provavelmente correndo para lá e para cá, jogando bola descalço nas ruas de terra, brincam do jeito que dá. Olha só aquele clube, que da hora. Olha aquela quadra, olha aquele campo. Olha quanta gente tem sorveteria, cinema, piscina quente. Aqui a gente está trabalhando com a ideia de desigualdade, né? Quando a gente olha que alguns têm esta realidade, por outro lado, a gente vai ter pessoas que não vão ter acesso ao mínimo. E aí a gente tem, ó, aqui eu não vejo nenhum clube poliesportivo. Ele está dizendo que ali na periferia não tem nenhum clube poliesportivo. E ele fala mais, para a molecada frequentar, né, nenhum incentivo é dado. Hoje a gente percebe nessas areninhas e tudo, quando forma-se um time, até incentivo financeiro para as competições. Quando o menino vai fazer ali a roupa, né, para o time dele, quando ele vai ver, espera aí, ó, eu quero um conjunto de vestimentas que formam identidade. A gente tem isso acontecendo como política pública em alguns lugares do Brasil. Aí tem, o investimento no lazer é muito escasso e o centro comunitário é um fracasso. Ele está dizendo que muitas vezes, quando a gente vai olhar para o centro comunitário daquela eu costumo dizer comunidade, daquele grupo. Muitas vezes o termo, pessoal, favela tem que ser utilizado também, porque, para quem não sabe, favela é uma planta, né? Que o pessoal de Canudos, principalmente os soldados, acabaram levando para o Rio de Janeiro. Como ela é uma planta toda, né, sem uma lógica, ela é uma planta como se fosse um arbusto, tudo meio cruzado, ela acaba, né, dando nome àquelas ruelas onde as casas ficavam distantes umas das outras. Por isso que só tem favela no Brasil, né? Não existe favela, esse termo, em outras partes do mundo, porque favela é uma planta da caatinga. Então a gente ganhou quase assim a cereja do bolo nos minutos finais da aula, né? Para vocês entenderem a origem do termo favela. E aí tem, né, ó, aqui não vejo nenhum clube poliesportivo para a molecada frequentar, nenhum incentivo, o investimento no lazer é muito escasso, e o centro comunitário é um fracasso. Aí eu chego lá, vamos fechar aí, ó, vamos ver com o pessoal dando um show. Então vamos lá, ó. A letra da canção apresenta uma realidade social quanto à distribuição distinta dos espaços de lazer que... Vamos lá, ó. A letra da canção apresenta uma realidade social quanto à distribuição distinta dos espaços de lazer que... Vocês marcariam, então, qual alternativa aí dentro do processo? Retrata a ausência de opções de lazer para a população de baixa renda por falta de espaço adequado. O por falta de espaço adequado foi um distrator, tá certo? Espaço adequado sempre vai existir, basta ter uma política pública eficaz e competente. Essa história de dizer, a gente queria fazer uma quadra aqui, mas não tem um espaço adequado, né? B, ressalta a irrelevância das opções de lazer para diferentes classes sociais, que o acessam à sua maneira, não é irrelevante, né? O termo irrelevante é um distrator. Expressa o desinteresse das classes menos favorecidas economicamente pelas atividades de lazer. Gente, está dizendo que as pessoas mais simples, as pessoas mais pobres, elas não têm interesse em viver um momento de atividade de lazer. Olha que coisa absurda. Quem fala isso está colocando assim quase uma espécie de paredão e dizendo, ó, vocês estão condenados a não ter lazer. Um absurdo. A gente tem aqui, implica condições desiguais de acesso ao lazer pela falta de infraestrutura e investimentos em equipamentos. A alternativa D, ó, está nos trazendo à luz as condições desiguais de acesso, ou seja, ricos e pobres têm acessos diferenciados ao lazer. E a alternativa é, por que ela é falsa? Aponta para o predomínio do lazer contemplativo. Não está dizendo que tem lazer contemplativo predominando coisa nenhuma. A alternativa é
é uma alternativa falsa. Com isso, pessoal, nós fechamos nesta tarde 8 questões de Enem. Queria ouvir aqui de vocês que estão aí do outro lado, ler as mensagens. E aí, como é que ficou na cabeça de vocês? Deu para aprender muita coisa, gente, sobre lazer? Deu para aprender muita coisa a respeito desta relação? Queria ver, ó, o Hudson colocou ali, excelente aula, professor, valeu, Hudson. Procurei ser muito objetivo, ó, o Henrique colocou ali, deu sim. Olha aí, o Hudson colocando, aprendendo bastante sobre tudo. Muito bem, Hudson, tem que ter essa mentalidade. A Natália colocou ali, top demais, obrigado, viu, Natália? A gente tem a Júlia colocando ali que foi show, muito boa, mentes brilhantes. A coisa do enunciado ficou na cabeça, cara, foi um negócio que a gente botou e vai ficar, viu? Porque a gente vai passar por educação física, daqui a pouco vai ser artes, daqui a pouco vai ser literatura. Cara, tem um mundo de coisas vindo aí para vocês, viu? Só para vocês imaginarem, a gente passa o final de semana, às vezes, entregue ao processo de produção desse material. A gente pega, às vezes, 200 questões para selecionar 8, para que vocês possam pegar aquelas que são mais parecidas, possivelmente, com tudo que vocês vão ver na prova. Então, a Gisele colocou, obrigado pela aula, professor, valeu, obrigado. Olha aí, ó, a Natália, valeu. Obrigado, professor. Trabalhar essa percepção das coisas ajuda muito na interpretação das questões. Porque aqui eu não estou, pessoal, para dar gabarito, viu? Gabarito vocês têm na internet toda. Aqui nós estamos, principalmente, para fomentar a reflexão e fazer com que vocês modifiquem a maneira de ler as questões da prova. Ou seja, nunca mais vocês lerão as questões da mesma maneira. Então, ó, um abraço imenso. Paulo colocou ali, ó, gostei, além do enunciado, também do distrator. Foi um termo novo, né, Paulo? Distrator aí, ó. Aula muito interessante, obrigado. Gente, a próxima tem muita coisa vindo aí, viu? O pessoal do estúdio já está pedindo aqui para a gente dar aquele fechamento. Um abraço enorme. Próxima semana a gente se encontra sempre no horário CD, né? O horário depois das 4, o horário das 4 até as 5h30, aqui, pessoal, no estúdio nosso do Super Enem. Toda quinta a gente está aqui para trazer mais. Grande abraço, que vem grandes materiais aí pela frente.